Oi, eu sou a Abner e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Hoje eu vim falar para vocês as leituras do mês de setembro e também da maratona literária de primavera, a Spring Read, organizada pela Kabuki, o que eu li, o que eu não li, o que eu deixei de ler, e vamos lá. E os dois primeiros livros que eu li, um foi no finalzinho de agosto, o outro foi no comecinho de setembro. O primeiro foi Eragon e o segundo foi Eldest. E esses livros aqui são do meu projeto de ler o Ciclo da Herança. Se você não viu meu vídeo, eu vou deixar ele aqui nos cards pra você ver. Como vai ter vídeo específico sobre cada um deles aqui, então eu não vou falar nada sobre eles agora, mas é só pra falar que eu li esses dois livros no mês de setembro, agosto, setembro, né, por aí. Mas eu já posso adiantar que eu adorei a leitura. O Eragon eu reli, foi uma releitura, e o Eldest eu nunca tinha lido, e foi assim, maravilhoso entrar nesse mundo do Eragon de novo. Então aguardem que eu tô muito ansioso pros vídeos do Eragon e do Eldest, que vão sair ainda esse mês e outro mês que vem. Aí continuando, teve o Bridesinger, que eu queria ler esse mês, mas aí eu fui colocando outras coisas no lugar, e aí no fim eu não li, eu vou ler. Eu deixei pra ler em outubro, então tô lendo agora esse mês, e espero terminar esse mês o Bridesinger, pra depois começar a ler o último livro, que é o Herança. Então, aí, continuando, os outros próximos livros que eu li foram os dois primeiros livros da série Lock and Key, do Joe Hill. O primeiro é o Bem-vindo a Lovecraft, vai contar a história de uma família, a família chamada Locke. Ele é formada por um pai, uma mãe e 3 filhos. Aí, um certo dia, 2 garotos vêm na casa dessa família e cometem um crime, acabam matando um membro da família. E aí, os sobreviventes dessa família se mudam, vão para uma casa antiga da família chamada Key House, que é uma casa cheia de mistérios e segredos e magia. Tem essas crianças, né, elas vão encontrando chaves ali dentro da casa, cada chave tem um poder de fazer uma coisa diferente, mas elas também encontram um poder maligno ali que vai tentar roubar essa chave deles. Eu achei demais essa série, eu já tenho uma adaptação na Netflix, eu assisti a série antes de ler os livros e elas têm umas diferenças, então não tem problema se você assistiu o primeiro pra ler, ou se você quer ler e assistir a série depois. Elas têm algumas coisas, algumas ordens que trocam, algumas cenas que são diferentes do livro e no filme. No filme não, na série, mas é muito legal. E o segundo volume, que é o Head Games, aqui em português ficou traduzido como Jogos Mentais. Uma das crianças vai encontrar uma chave que é capaz de abrir a cabeça. E aí, abrindo a cabeça, você consegue acessar suas memórias internas ou colocar e retirar coisas ali de dentro. Por exemplo, eu posso colocar um livro dentro da minha cabeça e aí eu sei ele de cor. Eu ia adorar ter uma chave dessas para poder colocar todos esses livros que eu tenho aqui na minha cabeça e não precisar ler. Mas tô muito ansioso para saber como continuam os quadrinhos, né, as diferenças que tem da série. Então esse mês eu tô lendo o terceiro livrinho e eu vou ir até o 6º, que eu acho que vai ser bem legal. Depois eu li 2 contos bem curtinhos que estavam no Kindle Unlimited. O primeiro conto que eu li foi Entre Estantes, da Olivia Pilar. Vai contar a história da Isabel, que é uma adolescente que ela acabou o ensino médio e começou a faculdade, então ela vai ter que se adaptar aí com as amizades novas e uma rotina diferente, né? Ela vai ter um crush ali com uma garota na biblioteca e é um romancezinho muito legal que ela vai descobrir a bissexualidade dela. E acho que é só isso que eu posso falar sem dar spoiler da história. Essa é uma história muito curtinha, muito legal. Se você tem Kindle Unlimited, aproveita que tá de graça. Se você não tem, custa muito baratinho, eu acho que menos de R$5, menos de 3, não sei, menos de R$3 até. O próximo conto que eu li, ele é um pouco maiorzinho do que o outro, mas também é bem curtinho, acho que umas 30 páginas por aí, chamada A Garota no Banco de Trás, da Mary Miller. E esse ele vai contar a história da Bianca, que ela tem um crush de ônibus. Quem nunca teve crush de ônibus? E o que acontece é que as aulas estão acabando, ela não vai mais pegar esse ônibus e ela não vai mais ver a crush, e ela não se declarou pra crush, a crush não sabe que ela existe. Então você vai ter que ler pra acompanhar e saber o que acontece com a Bianca e com a crush dela, que é uma história muito bonitinha, vale a pena ler. Também tá no Kindle Unlimited. Depois eu li o primeiro livro das Crônicas de Nárnia, que é O Sobrinho do Mago. Eu reli, na verdade. Essa primeira crônica vai contar sobre o Diggory e a Polly. O Diggory se muda para uma casa vizinha da Polly. E aí eles se encontram e tal. E aí o tio do Diggory, ele é como se fosse um feiticeiro, um mago, e ele tem uns anéis mágicos ali. Ele vai fazer uma artimanha ali, vai sumir com a Polly e vai fazer o Diggory, que é o sobrinho dele, ir atrás da Polly pra salvar ela. E aí eles acabam num mundo totalmente estranho, diferente. E aí nesse mundo acontecem umas coisas
que eu não posso falar. Mas nesse primeiro livro você vai acompanhar também a criação de Nárnia, como tudo começou. E pra quem assistiu o filme do Leão, da Feiticeira e o Guarda-Roupa, vocês vão entender da onde veio o guarda-roupa. Se vocês estiverem curiosos, é no primeiro livro que você vai descobrir. Como eu disse, esse livro foi uma releitura. Eu já tinha lido ele em português, agora eu tô relendo a série toda, né, em inglês. E eu comecei a olhar as coisas com um olhar mais crítico. E a primeira vez que eu li, eu era mais religioso, agora eu não sou mais. Essa história ela tem bastante embasamento ali no cristianismo, mas no geral é uma história divertida, se você quiser saber como começou tudo, Nárnia e tal, é uma história bem legal. E ele é um dos meus livros preferidos, ele e acho que o último também, são os dois mais legais, assim, pra mim, das crônicas, são os dois que eu queria muito ver o filme e não chegaram a ser adaptados, que foi, né, uma tristeza. Mas enfim, vale muito a pena, então recomendo. E depois, gente, eu peguei esse livro. Meu Deus do céu, que desespero ler esse livro, mas é uma das coisas, sim. Esse livro vai contar a história do Jason Dessen, que ele tem a família dele, a mulher e o filho, e um dia ele sai pra ir beber com um amigo do trabalho, e ele é raptado, e ele acorda em um mundo totalmente novo, onde ele não é casado, não tem filho, a mulher dele tá com outro, não lembra dele, é uma confusão, ele não sabe onde ele tá, e nesse mundo novo ele é um cientista renomado, que inventou uma coisa grandiosa, que eu não posso falar o que é, e isso tem muito a ver com o plot da história, e ele vai passar o livro todo tentando entender o que tá acontecendo e voltar para a vida que ele tinha antes. É uma história que te deixa preso do começo até o final, eu não queria parar de ler. E eu nem sei mais o que falar desse livro, gente, mas assim, leiam, apenas leiam, porque se você gosta de ficção científica, é assim, maravilhoso. E o hype é real, gente. E muita gente fala que o outro livro dele, Recursão, é melhor ainda. Não é continuação, é uma outra história. Mas então, eu tô muito com vontade de ler Recursão. Talvez eu adiante a minha TBR desse mês pra poder ler. Mas assim, maravilhoso, 5 estrelas, fácil, fácil. Eu acho que esse livro foi comprado direitos pra fazer filme. Se tiver filme, gente, vai ser maravilhoso. Eu li esse livro e já imaginava um filme na minha cabeça. Eu acho que ele é muito cinematográfico e tem muito, 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 muito cara de filme. Então leiam. E o último livro de setembro que eu li foi Trono de Vidro, da Sarah J. Maas, que eu li na leitura conjunta com Os Destronados. A gente tá lendo um livro por mês, então começamos com Trono de Vidro em setembro, agora em outubro a gente tá lendo Coroa da Meia-Noite, no caso eu já li, mas vou falar depois. E a gente vai até o último ali, e eu vou falar que eu tinha um preconceito com essa história, porque eu comprei os livros, mas depois que eu comprei eu fiquei sabendo que muita gente tem meio que um receio, né, dos livros da Sarah, e esse livro ficou na minha estante um tempão depois que eu comprei, sem vontade de ler, e eu só peguei pra ler mesmo por causa dessa leitura conjunta, e eu me surpreendi positivamente, porque eu fui tanto assim, sem nenhuma expectativa, que eu gostei da história. Esse primeiro livro vai contar a história da Celaena Sardothien, que ela é uma assassina, e ela estava como escrava nas minas de sal, trabalhando de escrava nas minas de sal de Andover. E um certo dia ela é resgatada ali pelo príncipe, pelo rei, para participar de um campeonato para escolher a assassina oficial do rei. E aí ela vai participar, porque se ela ganhar, ela consegue a liberdade dela. Ela tem que trabalhar pro rei durante alguns anos, e depois ela consegue a liberdade dela, então, né, em vez de ficar escravo pra vida toda e tentar a liberdade dela num campeonato, por que não? E aí vai rolar um triângulo amoroso, vai rolar uma competição. Umas coisas que eu não gostei muito, assim, foi da competição, porque as cenas de competição foram muito rápidas. Eu achei que iam focar um pouco mais em cada prova, sabe? E foi muito rápido as cenas das competições, né, das provas que ela fez. Mas tirando isso, eu achei muito gostosinha a leitura. Como eu já li o segundo também, tenho uma opinião, mas enfim, não vou falar, vou falar depois. Mas eu tô gostando e eu acho que eu vou gostar da série em geral. Eu quero ler até o último agora, fiquei com vontade. E eu super indico, se você tiver vontade aí, começar a ler Sarah J. Maas, pode começar que vai dar bom. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se você não é inscrito, e se você também quiser receber notificação no seu celular para quando tiver um vídeo novo, é só clicar no sininho também. Se você quiser me seguir nas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui na tela também. E muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!